Alô, me internando. Olá, pessoal. Oi, everybody. Pessoal, tô voltando com gosto de gás, tá? Com todo o gás, com toda a garra, com toda a disposição e principalmente com toda a fé em Deus, tá? Eu quero falar para vocês e mostrar para vocês, na verdade, um pouquinho da minha rotina, como eu tô recomeçando a minha nova vida com Deus, claro, não é? Acima e à frente de tudo, no controle e no comando de tudo, como Ele sempre esteve e estará sempre. Assim eu creio e confio, é claro. E eu quero dividir com vocês um pouquinho da minha rotina aqui, da minha vida humilde como pobre na Suíça, né? Como uma pobre sobrevive na Suíça, trabalhando, ainda estudando, correndo atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos, mas numa luta constante, uma luta diária, uma luta infinita. Eu costumo dizer agora que é luta em cima de batalha, mas o general de guerra, que é Deus, já venceu por mim, por nós, né? E eu tô aqui para mostrar um pouquinho dessa rotina para vocês. Inclusive hoje eu já fui caminhar, tá? Eu não tô mais no cantão de Lucerna, eu tô fazendo parte do cantão Schwyz, que é outro cantão aqui da Suíça, que dá mais acessibilidade para mim com relação ao meu trabalho, é mais próximo, é mais viável para mim. Então eu quero compartilhar cada momento que for possível dentro do meu tempo disponível, é claro, para dividir aqui com vocês, tá? E hoje eu estava agora há pouco lembrando, quando eu cheguei, eu fui caminhar, tem um vasto percurso lindo para se olhar, se contemplar, se fazer exercício, né? E tá de bem com a vida, tá contemplando as maravilhas que Deus fez e faz e ainda fará nas nossas vidas, né? E lembrando sempre de onde eu venho, não fugindo das minhas raízes, nem das minhas origens, da minha história, porque sem a minha história, por mais que eu tenha vivido traumas, decepções, desilusões, não faria sentido, eu não estaria aqui, não teria o que contar, né? Então tem experiência que eu ganhei e ainda tenho muito para ganhar, é claro, se Deus assim permitir. Eu creio, confio e espero que Ele permitirá sim, que eu viva intensamente, que eu viva com Ele sempre, no comando e no controle da minha vida e me dando condições de galgar esse percurso, essa caminhada que eu não sei quanto tempo durará, mas que eu quero tirar proveito de tudo, até das coisas que me entristeceram. E eu não quero falar de tristeza mais, embora eu ainda esteja vivendo um tempo como se fosse um luto, né? Porque graças a Deus não morreu ninguém, mas é um luto de um relacionamento que não deu certo. E isso é outra história, eu não quero mais tratar desse tema com vocês. Eu quero verdadeiramente agradecer a vocês sempre, a todos, como sempre estão, estiveram e estarão, espero, aqui comigo me acompanhando, tá? Na minha vida pregressa do Brasil, eu lembro-me que eu tive uma infância delicada, difícil, né? Não passamos fome, mas passamos privações. Mas Deus, desde aquela época, nunca nos desamparou. A minha mãe foi meu pai, foi minha mãe, ainda é e será sempre, até enquanto Deus permitir, e eu espero que por muitos e muitos anos da minha vida, até eu ficar velhinha, espero tê-la do meu lado, tê-la comigo, porque ela foi o que a gente pode chamar de pai e mãe, né? Ela representou os dois papéis numa só pessoa, com várias funções de responsabilidade, de amor, de educação, de carinho, dedicação. Inclusive eu não fiz homenagem nenhuma no Facebook ou no Instagram ou em rede alguma social a respeito do Dia dos Pais. Eu tive a oportunidade de ter 2 pais, mas é outra história também para outro vídeo, tá? E a minha mãe representou isso. Então, assim, não tirando o mérito dos pais ou mães do Brasil e do mundo, que cada um cumpra com seu papel, seus deveres e obrigações dentro das suas condições e possibilidades, né? Mas tendo suas responsabilidades, assumindo, né, suas responsabilidades, eu tive a chance de ter a oportunidade de ter tido 2 pais, porque um foi padrasto e foi um pai que me criou, de certa forma me criou sim, até os meus 12 anos. E tive o meu pai biológico, que eu só o conheci depois do falecimento desse pai, que foi o segundo pai, o padrasto, que é pai de minhas 2 irmãs, né, Silvia e Cíntia. Mas, como eu disse, é tema para outro vídeo. O que eu quero mostrar para vocês e retratar para vocês é que naquela época da dificuldade que minha mãe sofria discriminação, sofria perseguição, sofria por não ser uma mulher casada oficialmente, e esse título, infelizmente, não traz garantia de vida feliz e eterna felicidade para ninguém, porém, é outro tema, é outra história também para outro vídeo futuro, né? E minha mãe fez essa parte, e ela conseguiu suprir as nossas necessidades como pobres, e não nos deixou faltar nada. E hoje eu estou aqui
A minha mãe não está aqui na Suíça, está no Brasil, mas eu tenho ela constantemente em contato comigo, me dando suporte emocional, força, coragem, me mostrando que ela sobreviveu às lutas e guerras mais difíceis que essa que eu estou vivendo atualmente, e nós saímos sobreviventes dela. E naquela época, que eu quero chegar nesse ponto, eu não tinha condições, por exemplo, Deus está me dando agora a chance de recomeçar a minha vida, da estaca zero. Mas não é zero, é com um ponto a mais, porque tem Deus na frente, no comando, no controle de tudo. E eu não posso deixar de frisar isso nunca em minha vida. E eu sou muito grata a Deus por isso. Então, eu naquela ocasião eu não tinha recursos para lavar pratos, lavar roupas, nós não tínhamos máquina de lavar, nós viemos consumir uma máquina, possuir, né? Na verdade, anos-luz depois, quando eu já era mãe, já adulta, mulher feita, e nós passamos privações, não passamos fome, mas passamos dificuldades. Mas onde eu quero chegar? Naquela época que já era mais difícil, era muito mais difícil que hoje, com essa tecnologia, com esse avanço moderno de internet, de tudo, de informação, de comunicação, nós não tínhamos nada disso, não tínhamos recursos para isso, é claro. E na ocasião em que nós passamos esses momentos difíceis, eu me dispus, muitas das vezes eu me dispunha a ir levar roupas para lavar nos rios, riachos, lagos, às vezes águas que eram poços de águas de chuva, acumuladas da chuva, e eu sobrevivi àquela fase. E eu tô aqui contando essa história para vocês hoje. Eu era muito jovem, né? Bem, não se compara. Se hoje eu tô com 50 anos, beirando os 51, em nome de Jesus, eu era bem jovenzinha, eu tinha de 12 para 13 anos e já fazia essas funções para ajudar minha mãe nos afazeres da casa. E hoje eu tô aqui na Suíça, um país de primeiro mundo, de onde Deus me tirou, tudo que Ele tem me dado é muito. E assim, para Deus pode não ser nada, que Ele tem muito mais e melhor para dar, é claro. Porém, para mim, eu já tô grata e satisfeita demais. Tô recomeçando a minha vida, tô num apartamento que é de 2 cômodos e meios, na verdade são 1, 2, 3, 4, 5. Mas eles chamam aqui na Suíça de 2,5. Mas esse 2,5 para mim é suficiente para eu levar minha vida adiante, para eu recomeçar. O tamanho tá adequado, tá ideal para as coisas que eu tinha, para as que eu não tinha e ganhei, para as que eu comprei e tô podendo comprar lentamente e me organizar, entendeu? Então, uma das coisas que eu não tinha acesso na minha vida pregressa agora, no meu relacionamento, no meu casamento, na minha convivência, eu estava num apartamento amplo, uma casa grande, né, relativamente grande para 2 pessoas, com conforto, sim, dentro do limite, né, das condições, como pobre também, né, que a riqueza que eu tenho são minha família, meus filhos, meus netos, minha mãe, é Deus, primeiramente, né, e as coisas materiais que eu posso consumir, possuir, comprar, que o trabalho que eu tenho me dá condições também para isso. Mas é com luta, é com sacrifício, não é nada de mão beijada, não é nada assim fácil como as pessoas podem imaginar. Ou talvez como eu tenha, de certa forma, propagado sem querer, porque às vezes a gente faz postagens no Facebook, no Instagram, de passeios, viagens, né? Coisas que aos olhos de quem tá aí parece luxúria pura, riqueza, né? E é, de certa forma, porque quando eu estava aí eu não tinha condições para isso. Mas você vivendo aqui na Suíça, mesmo como um pobre, como eu agora, por exemplo, como eu sempre fui, né? Rica das graças de Deus, mas dentro dessas condições que eu tenho, dá para eu viver tranquilamente, dá ainda para eu passear, sim, dá para eu viajar, sim, dá para eu fazer lazer e investir em mim, na minha saúde, na minha vaidade, se eu quiser, entendeu? E o principal é ter condições de investir na minha saúde e a minha alimentação, que Deus não deixa e não deixará jamais faltar o pão, né? Isso é o mais importante. Então eu tô aqui na minha cozinha, tá? Uma cozinha acoplada, mas muito sugestiva, muito convidativa. Para mim, tá de bom tamanho. E aqui eu tenho uma máquina de lavar, eu tenho um fogão com forno elétrico, eu tenho como é que a gente chama no Brasil? Eu até esqueci. Eu tenho essa máquina aqui que é para aspirar sugador, né? Um sugador de gordura, de fritura, né? Essas coisas. E, entre outras coisas, gente, tudo que eu tenho, que pode parecer pouco aos olhos de muitos ou de algumas pessoas que se condicionam a luxúria pura, né, aos excessos da vida, ou a riquezas
momentâneas ou até só para mostrar para as pessoas, só para fazerem propaganda. Tudo que eu tenho dentro das minhas possibilidades, do que Deus está me dando, para mim é mais do que o suficiente. Nesse momento eu só tenho a agradecer a Deus. E lembrando da fase anterior que eu vivi, que eu passei no Brasil, de dificuldades, eu não tinha nem tanque para lavar roupa, como eu falei, eu ia para as beiras dos rios. Eu morei na Guabiraba, né, um bairro muito humilde e simples. Da Guabiraba fui para o Alto do Mandu, então aqueles bairros adjacentes de Guabiraba, Córrego do Ginipapo, Bola na Rede, Macaxeira, fizeram parte da minha história de vida, do meu crescimento, da minha trajetória. Inclusive ainda hoje eu tenho familiares que moram lá, residem lá, tanto na Guabiraba como no Córrego do Ginipapo, e principalmente no Alto do Mandu, que foi o finalzinho da fase de transição, de mudança de vida, né? E aí a história começou a recomeçar novamente, mais um recomeço, na verdade, que a gente passou da infância para a adolescência, indo para o Alto do Mandu, morando de favor na casa, num cubículo, na verdade, gente. Então só essa cozinha aqui ainda é maior do que o local que a gente vivia de favor no Alto do Mandu na minha adolescência. E eu e minhas irmãs dormíamos no chão, tá? Eram esteiras que a gente ganhava de alguns comerciantes da Ceasa, de pessoas da vizinhança. Eram colchões com buracos, né, lacunas, ruídos de rato, inclusive. Doações de pessoas ainda mais simples e pobres do que o que a gente pensava que a gente era. E a gente sobreviveu, a gente venceu, e hoje eu tô aqui. E por eu estar aqui, eu não sou melhor que ninguém que está aí e que tem o sonho de vir para cá também. E mesmo eu tendo passado agora por essa etapa frustrante, né, que eu não posso dizer para vocês que eu tô pulando de alegria, ainda não, mas eu hei de pular, eu hei de agradecer muito a Deus por tudo que eu tenho passado e que eu tô passando, e que com Deus eu vou passar. Essas coisas passam, né? Então, a minha história de vida é muito trabalhada na dificuldade e na sobrevivência. E eu venci aquela etapa, e eu hei de vencer essa também. E eu tô com Deus e Deus está comigo, é nisso que eu creio, tá? Então deixa eu falar pra vocês, pra não deixar o vídeo tão longo. Inclusive hoje eu ainda vou dar uma nadadinha, vou pro lago, e eu espero poder gravar lá pra vocês me virem nadando um pouquinho num momento de lazer, que hoje é meu dia de folga, tá? E hoje aqui na Suíça, pelo menos aqui no Cantão Schwyz, é feriado, é um dia feriado da Igreja Católica, referente na crença católica que Maria voltou para o céu. Maria ferte em Himmel, ela voltou para o céu, a mãe de Jesus, para os católicos. Então, o cantão é católico, prevalece o dia feriado por conta disso, tá certo? E nesse dia eu quero aproveitar para arrumar a minha casa, para me dedicar a mim mesma, fazer alguns vídeos para vocês também, é claro. Eu já estou ausente há bastante tempo, acho que já tem quase uma semana que eu não faço vídeo. Tenho postado alguns shorts, né? Mas nada assim que eu quero frisar para motivar vocês, incentivar vocês para darem continuidade aos sonhos e projetos da vida de vocês, como eu tenho feito, como eu fiz desde o início e quero continuar fazendo sempre, tá? Então, naquela ocasião, voltando rapidamente, para eu não me perder, eu lavava roupas na beira do rio, eu levava as bacias de roupas na cabeça mesmo, com a lata d'água na cabeça, lá vai Joelma. Não era Maria, não, era Joelma mesmo. E eu ia e vinha num sol quente, na água do rio eu me banhava, lavava as minhas roupas, no chão de mato seco ou mato verde. Colocava as roupas para quará, que a gente chama no Nordeste, lá em Recife, estendia, não tinha varal, não tinha essas coisas que a gente tem hoje, mas eu fazia as roupas secarem lá mesmo, com o vento e o sol, o dia quente, ensolarado, que batia fervendo lá em cima das pedras, das rochas e dos capins do rio, da beira do rio, tá? E essa realidade eu venci, eu tô aqui contando isso pra vocês. E hoje eu tô começando uma nova realidade, é disso que eu quero falar rapidamente. Eu tô numa casa, como eu falei, que é suficiente pra mim, tá? De verdade, grata demais a Deus por ter me dado e tá me dando essa condição, essa chance. E com uma estrutura, gente, que para um pobre é como se fosse um rico. É como se eu estivesse morando num kitnet ou num apart-hotel, sei lá, num estúdio que eles chamam, não é? A minha casa é como um estúdio, na verdade. Então,
É como se eu estivesse assim numa área nobre do Brasil, tá? E eu não tô falando isso com soberba, nem arrogância, nem com orgulho, excesso de vaidade, por nada nesse mundo, de verdade. Tô grata a Deus, tô recomeçando com uma boa estrutura, tá? Eu tenho condições de lavar as minhas louças. Olha só, tá uma bagunça que eu ainda tô na fase de mudança, né? Tô arrumando a casa. Mas já lavei algumas louças, coisas, objetos que eu hei de utilizar e gosto quando recebo visitas ou pessoas da família para oferecer uma sobremesa, uma salada e etc. E entre outras coisas, vou colocar tudo em ordem, tá? Tô com a máquina de lavar louças vazia, né? Que eu já lavei uma porção de louças de taças de vinho, copos e etc, pratos. E agora tô lavando a mão e eu me lembrei disso agora, por isso que eu tô gravando para vocês. O importante é isso. Eu lavava as roupas e lavava os pratos dentro de bacias, né? Ou vasilhas plásticas que a gente fazia como bacias, para economizar água, porque não tínhamos água potável, água de torneira, água encanada. E não tínhamos essa modernidade ou essa estrutura que nos dá uma condição de vida melhor. Então era lavando tudo, com gordura ou sem gordura. Primeiro lavava os que não tinham gordura para a água não ficar sebenta, encebada, suja, né? Sem condições de lavar as outras partes, panelas, coisas, enfim, objetos, utensílios de cozinha. Então, eu fazia tudo isso à mão. E hoje eu tenho a máquina. Mas, às vezes, usar a máquina para lavar uma pequena quantidade é desproporcional e é dispendioso, porque a máquina consome energia, consome água também. Então, eu tô lavando na pia, tá? É uma pia pequena, deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. Olha só. Tô lavando aqui. Já lavei essa parte, né? Vou lavar mais aqui. A máquina tá aqui, ó. Dá pra ver a máquina de lavar. Aqui é o fogão e o forno elétrico, né? Entre outras coisas, enfim, que Deus vai me abençoando e vai me dando condições de obter mais dentro do que for possível e necessário, tá, gente? Então, assim, de onde Deus me tirou e aonde eu estou, eu nem tenho que me queixar, nem posso, nem devo, nem tenho do que reclamar. É só gratidão mesmo a Deus. É só gratidão a Deus por tudo. E isso é um motivo, estacionar a câmera, isso é um motivo para eu me orgulhar de mim mesma, né? Sem soberba. Me orgulhar da pessoa que eu sou, da guerreira que eu sou, da mulher que eu me tornei e que eu sei que com Deus eu já sou mais que vencedora, porque Ele já venceu por mim, venceu por nós, tá certo? Então, isso é uma coisa que me dá motivo para sorrir, me dá alegria, motivação. Embora eu ainda não esteja numa fase plena para sorrir completamente, mas em breve estarei, e também não é tão fácil assim, não é? A vida da gente não é como esse aparelho que eu tô gravando agora para vocês, que eu ligo e desligo a hora que eu quero, que eu coloco no silencioso, aumento o volume a hora que eu quero, que eu apago as fotos que eu fiz anteriormente, ou que eu acabei de fazer agora instantaneamente, para corrigir, para fazer uma outra, para usar talvez Photoshop, como a maioria das pessoas hoje usam, né? Sem querer criticar ninguém, mas é uma opção de cada um. Então eu geralmente, inclusive, costumo fazer minhas fotos e mostrar os meus defeitos, os meus excessos e tudo mais. Mas cada um faz aquilo que lhe provém, que lhe convém, né? Que gosta, né? Que lhe deixa bem feliz. Isso é outra história. Mas é isso. Então, para o vídeo de hoje, você não desista, não desanime, por mais que você esteja cansado, sofrido, doído, assim como eu estou, não vou negar para vocês, tá? Eu posso sorrir, devo, porque Deus me deu mais um dia. Eu dormi, deitei, acordei pela permissão dele. Mas ainda não tô com aquele astral, né? De sorrir para tudo e para todos. Mas vou voltar a fazer isso lentamente. Inclusive hoje o dia é livre, então eu vou dedicar, como eu falei a vocês, a mim, a cuidar do que é meu, a organizar as minhas coisas e também aproveitar e fazer um lazerzinho que é de praxe, eu tenho direito, né? E mais uma vez, gente, muito, muito obrigada pelo carinho de todos vocês, por vocês estarem presentes aqui comigo, tá? Por não me largarem por 100 conto, não, tá bom? Beijo grande no coração de vocês, que Deus continue abençoando a vida de vocês, assim como Ele tá abençoando a minha, e que Deus continue com vocês, assim como Ele está comigo, conosco. Amém? Beijo grande no coração de vocês e mais uma vez obrigada de coração pelo carinho de todos vocês. Não desistam, não desanimem, não retrocedam. A ordenança de Deus é para a gente marchar em frente. Mesmo que tenham pedras, pedregulhos, montanhas, barreiras imensas,
no nosso caminho, mas a gente está preparado, porque se a gente não se sente, Deus nos prepara para isso, para ultrapassar as barreiras, tá bom? Os limites da nossa força, e a nossa força vem de Deus, então com Ele nós somos mais que vencedores e somos fortes, para a honra e glória do Senhor, amém? Beijo grande no coração de vocês, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!